atenção. Se existe algum peso estranho dentro da tua casa, se existe uma inquietação que ninguém consegue explicar, hoje isso vai acabar no nome de Jesus. Porque há batalhas que começam no invisível antes de aparecer no natural. E o inimigo tenta entrar em silêncio, através da confusão, do medo, da opressão, da perturbação constante. Mas o Espírito Santo está entrando agora nesse ambiente, e onde a presença de Deus entra, toda treva perde espaço. Então levanta a tua fé, porque hoje é noite de limpeza espiritual. Hoje é noite de libertação. E tudo aquilo que não pertence a Deus vai sair agora. Peso dentro da casa, uma tensão difícil de explicar, portas abertas pra confusão e uma guerra tentando ficar. Discussões sem motivo surgiam, a paz parecia desaparecer. Mas quando o nome de Jesus foi declarado, o inferno começou a tremer. Porque existe autoridade santa no nome que venceu a cruz, e toda a força das trevas se rende diante de Jesus. Eu posso sentir a atmosfera mudando, a presença de Deus chegou. Toda sombra escondida agora perdeu seu lugar. Sai todo mal agora, essa casa pertence a Deus. Toda a presença contrária vai cair diante do fogo do céu. Sai toda a opressão escondida, sai toda a influência maligna. O sangue de Jesus está cobrindo cada canto desta vida. Quando Deus entra na casa, o inferno perde direção. Porque onde existe glória, não permanece escuridão. O inimigo tentou permanecer oculto, tentou agir sem aparecer, mas a luz do Espírito Santo começou tudo a expor e vencer. Toda palavra lançada em segredo, toda seta de destruição perde força agora debaixo da unção. Porque não existe cadeia espiritual que resista ao poder de Deus. Quando o céu libera a ordem, o mal bate em retirada dos filhos seus. Fora agora! Sai daqui! Essa casa pertence ao Senhor! Eu vejo correntes quebrando, fortalezas desmoronando. Eu vejo anjos guerreando nesse ambiente agora. Toda treva está caindo, toda opressão fugindo, porque o Espírito Santo tomou este lugar. Escuta isso, a tua casa não é território abandonado. Existe autoridade espiritual sendo levantada agora dentro dela. O Espírito Santo está passeando pelos ambientes, está quebrando legalidades, está fechando portas abertas para o mal. E tudo aquilo que entrou escondido vai sair exposto pela luz de Deus. Porque o nome de Jesus continua tendo autoridade sobre todo espírito contrário. Sai todo mal agora, essa casa pertence a Deus. Toda a presença contrária vai cair diante do fogo do céu. Sai toda a opressão escondida, sai
totalmente a paz. Guarda isso no teu espírito. Onde Jesus habita, nenhuma treva permanece. E aquilo que tentou trazer tormento para tua casa, hoje saiu pelo poder do nome de Jesus. Tem algo acontecendo no mundo espiritual agora, e eu preciso que você escute isso com fé, porque existem ambientes carregados, casas onde a paz desapareceu, mentes atacadas sem motivo, noites inquietas, sonhos perturbados, sensação constante de peso espiritual. Mas hoje o Senhor está entrando com autoridade dentro dessa guerra invisível, e eu profetizo no nome de Jesus: toda presença maligna escondida será exposta pela luz de Deus. Toda opressão perderá força, e toda cadeia espiritual será quebrada agora. Porque quando o nome de Jesus é levantado, o inferno inteiro se move. Havia algo estranho no ambiente, como uma sombra tentando ficar, um silêncio pesado na casa e uma guerra difícil explicar. As noites ficaram inquietas, a paz parecia fugir, mas o Espírito Santo entrou e começou a agir. Toda força que estava escondida começou a perder poder, porque a presença do Altíssimo fez as trevas estremecer. O ambiente já mudou, eu posso sentir o céu descer. Quando Deus começa a guerrear, o mal não consegue permanecer. Sai agora toda treva, sai toda opressão. Essa casa está coberta pela glória e pela unção. O sangue de Jesus tem poder pra limpar todo lugar. Onde a presença de Deus entra, o inferno não consegue ficar. Toda influência maligna hoje vai bater em retirada, porque existe fogo santo passeando dentro da casa. O inimigo tentou agir escondido, tentou permanecer sem ser visto, mas toda obra das trevas está sendo exposta por Cristo. Toda seta lançada em segredo, toda palavra de maldição perde força nesse momento, debaixo da oração. Porque não existe espírito oculto que resista ao nome de Jesus. Quando ele entra no ambiente, toda a escuridão perde a luz. Quebra agora, cai por terra toda corrente espiritual. Eu vejo muralhas caindo, eu vejo anjos descendo, eu vejo Deus limpando esse ambiente agora. Toda perturbação vai embora, toda confusão perde força, porque o Espírito Santo tomou esse lugar. Escuta isso. Talvez ninguém consiga explicar o que estava acontecendo aí dentro, mas Deus conhece o invisível.
Ele sabe das guerras espirituais escondidas, sabe do peso emocional, sabe das opressões silenciosas. E hoje o Senhor está trazendo limpeza espiritual sobre tua casa. Tudo aquilo que não vem dele está perdendo espaço agora, porque luz e trevas não permanecem juntas, e a luz de Cristo já entrou nesse ambiente. Sai agora toda treva, sai toda opressão. Essa casa está coberta pela glória e pela unção. O sangue de Jesus tem poder para limpar todo lugar. Onde a presença de Deus entra, o inferno não consegue ficar. Toda influência maligna hoje vai bater em retirada, porque existe fogo santo passeando dentro da casa. Tem libertação, tem renovo, tem fogo descendo do céu. Toda cadeia invisível caiu, toda força maligna fugiu, porque Jesus entrou na batalha e venceu nesse lugar. Nunca esqueça disso. A tua casa pertence ao Senhor, e onde o Espírito Santo governa, nenhuma força do mal consegue permanecer. Ei, presta atenção nisso agora. Talvez você entrou nesse louvor sentindo um peso estranho, uma pressão sem explicação, como se algo estivesse tentando sufocar tua paz. Mas o Espírito Santo manda te dizer: essa guerra vai terminar hoje, porque existe autoridade no nome de Jesus, e todo espírito contrário reconhece quando a presença de Deus chega. Então não tenha medo. O céu está entrando na tua casa agora, e tudo aquilo que estava escondido nas trevas vai sair pela autoridade de Cristo. Tinha algo pesado no ambiente, uma tensão difícil de entender. A casa cheia de silêncio e a paz começando a desaparecer. Portas abertas pra confusão, pensamentos tentando atacar. Mas quando o nome de Jesus foi declarado, toda a treva começou a recuar. Porque existe fogo nesse nome, existe poder e unção, e nenhum espírito maligno resiste à autoridade da oração. O ambiente está mudando, eu posso sentir o céu tocar. Quando Deus começa a guerrear, toda escuridão vai se abalar. Sai agora todo espírito oculto, sai toda força de opressão. Essa casa foi marcada pela glória e pela unção. O sangue de Jesus cobre esse lugar e desfaz toda a escuridão. Porque onde o Espírito Santo entra, o inferno perde a direção. Toda cadeia invisível quebra, toda seta cai no chão. Jesus entrou nessa batalha, trazendo libertação. O inimigo tentou agir escondido, tentou trazer divisão, mas Deus entrou com providência e levantou proteção. Toda palavra lançada contra a casa perde força
diante do altar, porque existe uma cobertura santa começando a guerrear. Eu vejo anjos passeando, eu vejo muralhas cair, toda presença contrária hoje vai ter que sair. Agora, sai daqui, não existe lugar pra ti. Eu vejo fogo descendo, eu vejo Deus se movendo, eu vejo correntes rompendo pelo poder da oração. Toda perturbação vai embora, toda sombra perde força, porque o Espírito Santo tomou toda a direção. Escuta isso. A tua casa não foi criada para viver em guerra constante. Deus está restaurando a paz desse ambiente, está limpando atmosferas carregadas, está quebrando influências malignas invisíveis. E tudo aquilo que tentou permanecer escondido está sendo exposto agora pela luz do Espírito Santo. Porque quando Jesus entra numa casa, até os demônios reconhecem que chegou a autoridade maior. Ai, sai, agora todo espírito oculto sai, toda força de opressão. Essa casa foi marcada pela glória e pela unção. O sangue de Jesus cobre esse lugar e desfaz toda a escuridão, porque onde o Espírito Santo entra, o inferno perde a direção. Toda a cadeia invisível quebra, toda seta cai no chão. Jesus entrou nessa batalha, trazendo libertação. Tem fogo, tem glória, tem presença nessa casa. O mal não permanece, a treva não resiste, porque o nome de Jesus já venceu essa batalha. Recebe essa palavra. A presença de Deus já entrou na tua casa. E aquilo que estava trazendo tormento, hoje perdeu o direito de permanecer. Existe uma batalha invisível acontecendo em muitas casas. E muita gente pensa que é apenas cansaço, apenas ansiedade, apenas um dia ruim. Mas existem ambientes que precisam de guerra espiritual, precisam da presença de Deus entrando com autoridade. E hoje o Espírito Santo está visitando esse lugar. Toda atmosfera pesada vai mudar, toda influência contrária vai perder força, porque o nome de Jesus está sendo levantado aqui. E quando esse nome é exaltado, nenhuma treva consegue permanecer escondida. A paz tinha desaparecido da casa, o silêncio carregava a aflição. Pensamentos inquietos na mente e medo tentando dominar o coração. Discussões surgindo do nada, como flechas no meio do lar. Mas Deus começou a revelar que existia uma guerra no ar. Então o céu se moveu com poder e o Espírito começou a agir. Toda força que estava escondida hoje vai ter que sair, porque quando Deus se levanta,
autoridade santa, no nome de Jesus, e toda obra das trevas perde força diante da luz. Quebra agora, cai por terra toda fortaleza espiritual. Eu vejo fogo passeando, eu vejo o céu se movendo, eu vejo Deus limpando esse ambiente agora. Toda perturbação vai embora, toda angústia perde força, porque o Espírito Santo tomou a casa inteira. Escuta isso. Deus está restaurando a paz do teu lar. Aquilo que tentou entrar escondido, aquilo que trouxe medo, inquietação, confusão, está sendo removido agora pelo poder do nome de Jesus. Porque a tua casa não foi criada para viver em tormento, ela foi criada para ser lugar de presença. E hoje o Espírito Santo está tomando cada ambiente. Sai agora toda presença maligna, sai toda opressão deste lugar. O fogo do Espírito Santo começou aqui guerrear. Toda seta lançada em segredo, toda influência do mal está caindo por terra agora, diante do Deus sobrenatural. Essa casa pertence a Cristo, foi selada pela oração. Onde existe a luz de Deus, não governa a escuridão. Tem fogo, tem glória, tem presença invadindo a casa. Toda treva está fugindo, toda corrente se partindo, porque Jesus entrou no ambiente e mudou toda a atmosfera. Guarda essa palavra. A presença de Deus já entrou aí, e tudo aquilo que não pertence ao Senhor hoje perdeu a permissão para permanecer.